Santa Cecília FM com a Lizzo no Manhã 107, About That Time. 15 minutos para as 10 da manhã, nossa pergunta da manhã de hoje. Comentei na abertura do programa de hoje que é sobre um tema que geralmente rende opiniões bem diferentes, né? Tem profissão que depende da imagem, da reputação da pessoa em questão para poder inspirar uma confiança ou não junto ao seu público, né? E muitas vezes o gosto pessoal desse profissional pode atrapalhar. O correto, na verdade, seria que o público não misturasse as coisas, né? Mas não é bem isso que acontece na maioria das vezes. E eu até comentei, dei o exemplo na abertura do programa de hoje, de um narrador de futebol, que quando revela para quem ele torce, acaba perdendo aí a credibilidade perante muitas pessoas, perde a audiência, porque todo mundo acha que na hora do trabalho ele vai misturar a paixão pelo time, o profissionalismo dele com a vida pessoal. A mesma coisa, dei como exemplo aqui, quando se trata de um profissional da área da saúde. Um personal trainer, por exemplo, quando a pessoa vê que um personal tá meio fora de forma, tá meio gordinho, geralmente a pessoa já olha com uma certa desconfiança, acha que ele não tem capacidade para poder fazer bem o seu trabalho. E aí a pergunta da manhã de hoje é justamente sobre casos desse tipo. Você acha que alguém que de repente é um pouco diferente do que você imaginaria que ela deveria ser, um personal trainer, voltando a dar um exemplo dele aqui, o importante é que ele, independentemente do corpo que apresente, tenha conhecimento técnico do assunto, ou ter um corpo bonito é fundamental para quem trabalha numa área dessas. Como que você age numa situação do tipo? Você acha que influencia a escolha e a opinião das pessoas, dependendo como esse profissional se apresenta ao seu público? É a pergunta da manhã de hoje. 1399797-1077 é o nosso WhatsApp. Participe, dê a sua opinião. O José Roberto em São Vicente, ele comenta aqui no Manhã 107, cada profissão inspira a confiança de acordo com o que o indivíduo apresenta. Credibilidade tem a ver com o que os meus olhos enxergam. Resumindo, né, Zé? Você é daqueles que se vê alguém gordinho trabalhando em uma área que preza pela boa forma, você já olha com uma certa desconfiança, né? É isso que eu entendi na sua resposta por aqui. Bom dia para você. Já a Sheila acompanha a programação da Santa Cecília nessa manhã. Existe muito preconceito, muito julgamento e, infelizmente, vai continuar existindo. Para mim, o livro não deve ser julgado pela capa. Um bom exemplo é a minha pessoa. Sou formada em dança e a proprietária da academia era bem acima do peso e vivia circulando pela academia, comendo um monte de coxinha, doce, tomando refrigerante, enquanto eu continuei no meu foco. Outro exemplo, eu me consultava com uma psicóloga que eu achava completamente doida, surtada, mas era um anjo de pessoa e uma excelente profissional. Então, as pessoas, na minha opinião, precisam focar e não julgar. Palavras aí da Sheila no Manhã 107. Marco Antônio, bairro do Boqueirão, também acompanhando a programação da Santa Cecília nessa manhã de quinta-feira. Um ótimo dia para você. Na minha visão, tem que ser profissional mesmo, porque eu já passei por algumas situações em que o barato saiu caro. Eu achava que a pessoa, independentemente do que ela apresentava a mim, aparentemente não teria nenhum problema, e acabou tendo. Eu sou uma pessoa extremamente detalhista, perfeccionista, então, depois dessa primeira experiência que tive, não teria confiança de jeito nenhum.
Marcelo, bairro do Macuco, bom dia para você. Mandou áudio, diga lá, Marcelo.